Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os corações e em todos os lares, em nome de Jesus. Estou aqui neste momento para dar sequência a este trabalho. Antes, porém, preciso agradecer a Deus pela sabedoria e discernimento que Ele me dá, pelo sustento material e espiritual, os quais Ele me concede, pelos livramentos que tenho tido e pela atenção e pelo zelo até excessivos que Ele tem tido por mim. Preciso agradecê-lo por estar me fortalecendo dia a dia para a execução desta obra, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 50 do livro de Jeremias nos diz o que segue: a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encobrais, dizei: tomada é Babilônia, confundido está Abel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam as devoraram, e os seus aniversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. A morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes, saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança,
e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu à luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada. Antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar a Babilônia, todos os que armais arcos. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe a ela. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei de Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bafã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubesse, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai-a como a paveias e destruí-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai à espada a todos os seus novilhos, desçam ao degoladouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra,
conforme tudo o que fez, fazei-lhe. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura. E eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes. E nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali. E ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as gerações. Assim,
se finda mais um capítulo. E Deus continuará derramando sobre a sua vida, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.